Olá, muito bem-vindo. Aqui é o Rogério Chinem e você está aqui no canal Espiral da Prosperidade. Hoje chegamos ao vídeo 7 e a gente vai falar sobre duas reportagens que saíram que falam sobre um tema bastante importante, que é sobre onde o brasileiro investe. E vocês vão ficar abismados e bastante preocupados como o brasileiro tem pouca educação financeira, né? Ele é um analfabeto financeiro. E, bom, vamos aos vídeos. Vamos ao conteúdo. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Bom, essa aqui é a reportagem que eu quero comentar. É uma reportagem que saiu na G1, no setor de economia. E o título da reportagem é 65% das pessoas que guardam dinheiro e escolhem a poupança, diz a pesquisa. Medo e costume estão entre as justificativas. A segunda forma de poupar mais comum entre os brasileiros é deixar dinheiro em casa, citado por 25% dos entrevistados. É uma reportagem que foi veiculada no dia 12 de junho por Karina Trevisan. Então, olha só esse número: 65% das pessoas guardam dinheiro e escolhem a poupança. Para quem tem acompanhado aí os meus vídeos, no primeiro vídeo eu comentei sobre os tipos de investimentos. E vocês viram que existem muitas opções boas para você ter uma rentabilidade boa e segura. E que a poupança, ele não é um investimento que vai te gerar uma rentabilidades boas. Você, na verdade, está perdendo dinheiro com a poupança. E as pessoas investem na poupança achando que estão realizando um bom investimento. E vamos comentar aqui. E essa questão aqui, ó, 25% dos entrevistados dizem que deixam dinheiro em casa. É pior ainda que a poupança, porque na poupança, pelo menos você está tendo uma rentabilidade pequena, que não chega nem a cobrir a rentabilidade da inflação, mas que pelo menos está rendendo. Quem deixa o dinheiro em casa está perdendo dinheiro, porque com a inflação o seu dinheiro vai valendo cada vez menos. Então, as pessoas estão com hábitos muito ruins do ponto de vista de finanças pessoais. Vamos ver a reportagem, então? Então aqui tem a imagem de um cofrinho, né, que é a imagem, representação da poupança, né? Então se fazia muito aquela propaganda, eu lembro de quando a gente era criança, fazia aquela propaganda da Caixa Econômica Federal, da caderneta de poupança. E então assim, o que as pessoas faziam? Dá um cofrinho, vai guardando a moedinha para os filhos, para poupar e depois põe na caderneta de poupança. Os avós tinham esse hábito de criar uma caderneta de poupança para o netinho, para ele começar a guardar o dinheirinho. E então assim, tem um aspecto bom da questão de economia, de guardar um pouco do dinheiro para investimentos. Mas a poupança, então tem esse lado positivo de guardar dinheiro para o futuro, para investimento. Mas o lado negativo é que a poupança hoje em dia não permite rentabilidades boas que vão manter o poder de compra do dinheiro. Então a gente vai conversar aqui um pouquinho hoje e os resultados dessa pesquisa que saiu são bastante preocupantes. Então vamos lá, vamos ver a reportagem. Apesar dos rendimentos menores na comparação com outros investimentos, a poupança continua sendo a modalidade favorita entre os brasileiros, que guardam algum dinheiro. Segundo a pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, CNDL, e do Serviço de Proteção ao Crédito, SPC Brasil, essa é a escolha de 65% das pessoas. Segunda forma de poupar mais comum entre os brasileiros é deixar dinheiro em casa, citado por 25% dos entrevistados, ainda que a prática seja motivo de alerta entre especialistas por questões de segurança. Então tem essa questão também, né? Que você vai deixar o dinheiro que você vai guardando em casa, você pode ser roubado e perder tudo de uma vez. Mas além da questão de segurança, tem essa questão também da perda do valor do dinheiro com a inflação.
Já deixar dinheiro parado na conta corrente é a opção de 20%. Muito semelhante a quem deixa o dinheiro em casa, é deixar o dinheiro parado na conta corrente. A única diferença é que um está na sua casa, você está vendo, e outro está no banco, na conta corrente. Mas o dinheiro está parado do mesmo jeito. Então você vai estar também perdendo poder de compra daquele dinheiro que está parado na conta corrente. Apenas 8% dizem que o investimento em previdência privada, que investem em previdência privada, e 8% que investem no tesouro direto. Então a gente consegue ver aqui as opções de investimento fora, além da poupança, que as pessoas pensam mais. Então previdência privada é uma, mas um percentual bastante pequeno das pessoas dizem que fazem esse tipo de investimento. E o outro é tesouro direto. Também um percentual bastante pequeno, e é uma opção muito boa para fazer render o seu dinheiro. Uma opção muito boa de investimento. O levantamento antecipado ao G1 aponta que o perfil conservador do brasileiro ajuda a explicar esses números. Entre as justificativas para não procurar investimentos com rendimentos considerados mais vantajosos estão: preferência por aplicação que permita sacar com facilidade, 28%. Então aí, aqui ele está colocando o que está levando as pessoas a investir na poupança e não em outros investimentos, que são mais vantajosos. E empatado em primeiro lugar está essa preferência por aplicação porque permite sacar com facilidade, ou seja, a liquidez, então assim, ter o dinheiro disponível rapidamente. E segundo ponto, não ter sobras para procurar outros investimentos, também é uma justificativa de 28% das pessoas. Então vou comentar uma de cada vez. Então, preferência por aplicação que permite sacar com facilidade. Realmente, a poupança permite você sacar com facilidade. Só que tem a questão, por exemplo, se você sacar antes do aniversário da poupança, você perde a rentabilidade daquele mês. Então existem várias desvantagens, né? Hoje em dia existem muitos fundos com liquidez diária e que rendem muito mais que a poupança. Então, se o problema é a questão de facilidade de sacar, hoje em dia existem opções melhores do que a poupança e não é essa uma justificativa muito forte para fazer o investidor aplicar na poupança. Não ter sobras para procurar outros investimentos, 28% das pessoas. Então assim, aí que a gente entra na questão de finanças pessoais, né? Muitas pessoas têm uma relação muito complicada com o dinheiro. E não é só a questão do salário em si. Eu conheço pessoas, médicos, que possuem uma renda muito boa mensal e que está toda hora apertado, não consegue fazer dinheiro sobrar, tem muitos gastos. E então assim, essa questão de não sobrar não depende basicamente do valor do salário, do valor da sua renda mensal. Depende de finanças pessoais, de como você lida com o dinheiro. Se você acaba fazendo muitas dívidas, compra tudo parcelado e acaba encavalando as parcelas, você vai ver que vai faltar realmente dinheiro para investir, né? Então precisa de disciplina, precisa ter conhecimento de finanças pessoais para você conseguir fazer o dinheiro sobrar no final do mês. A justificativa de que o salário é baixo, se você não tiver conhecimento e sabedoria para lidar com o dinheiro, vai faltar dinheiro do mesmo jeito se você dobrar o seu salário, entendeu? Porque você vai acabar criando hábitos novos, aumentando os gastos, e aí também não vai sobrar dinheiro. Então, esse ponto de não ter sobra para procurar outros investimentos tem muito a ver também com a questão de educação financeira, de finanças pessoais. Procurar, se a pessoa fazer uma autoanálise e ver que tipo de hábitos ela pode cortar. Então, por exemplo, a pessoa está habituada e
todo final de semana, não comer um fast food. E vocês devem ter visto o valor, como tá caro o fast food, né? Então, às vezes, uma família vai num fast food e gasta aí, sei lá, 120, R$ 150, né? E às vezes, se você fizer um almoço em casa, você vai economizar muito mais que isso. Pega um frango na padaria, sei lá. Então, assim, só tô dando um exemplo que às vezes hábitos nossos, que já são rotineiros pra gente, muitas vezes implicam em um gasto que às vezes se você conseguir adaptar ou diminuir em vez de toda semana, faz a cada 15 dias, você consegue às vezes fazer sobrar dinheiro no final do mês. Você consegue cortar gastos, cortar alguns gastos e tentar às vezes até melhorar a renda com alguns planos adicionais, alguma renda adicional. E dessa forma você consegue fazer sobrar dinheiro para investimentos. O terceiro ponto que ele coloca é sobre costume. Então, para mostrar para vocês como a gente tende a fazer sempre a mesma coisa do que a gente está acostumado. Então, para muitas pessoas que foram trabalhadas psicologicamente, a gente tem uma cultura da caderneta de poupança aqui no Brasil. Então, os avós dão caderneta de poupança para os netos, tinha esse hábito pelo menos. E existe, basicamente, as pessoas investiam na poupança antigamente e continuaram investindo na poupança, simplesmente por costume, por hábito. A gente, quando está num hábito, a gente tende a continuar nele, né? Aquilo faz naturalmente, sem esforço, a gente não precisa ir atrás de conhecimentos novos. Ah, vou colocar mesmo na poupança. E esse tipo de comportamento muitas vezes está fazendo você perder dinheiro, né? Então é ruim a gente às vezes seguir numa tendência, seguir num hábito, sem questionar se aquilo ainda é válido, se existem opções melhores, né? Então a gente sempre precisa estar ligado quando a gente está no automático em muitas situações. Quarto ponto, medo de perder dinheiro. Isso aqui é uma incongruência, né? Como que a pessoa tem medo de perder dinheiro, está investindo na poupança? Se ao investir na poupança, ela está perdendo dinheiro. Então, assim, a poupança é segura? Sem dúvida, é um investimento seguro. Mas não é só a questão da segurança, é a questão de rentabilidade também, né? A poupança mal paga a inflação. E se ela mal paga a inflação, você vai estar perdendo dinheiro, porque você vai estar perdendo o poder de compra daquele dinheiro. Então, ao mesmo tempo que ela está com medo de perder dinheiro e investe na poupança, ao investir na poupança, ela está perdendo dinheiro. Essa que é a incongruência, ok? É preciso que alguns paradigmas sejam abandonados, como a crença de deixar todos os recursos apenas em aplicações com as quais o brasileiro já está acostumado. Se a intenção é manter dinheiro aplicado por muito tempo, a diferença de rendimento entre a tradicional poupança e outras modalidades pode ser relevante, disse em nota o presidente do SPC Brasil, Roque Pelizaro Júnior. Então, eu comentei aqui no primeiro vídeo, eu acho, que nessa série, sobre os tipos de investimentos, né? E em outro vídeo da série, eu não lembro exatamente qual, eu falei sobre a magia dos juros compostos. Então isso que ele está falando aqui, basicamente, é que você deixar o dinheiro na poupança e deixar em outro tipo de investimento que uma rentabilidade maior, a médio e longo prazo vai ter um impacto muito grande. Então, assim, se você ainda não viu o vídeo 1 e o outro vídeo sobre juros compostos, eu te aconselho a assistir. Eu vou deixar no final desse vídeo aqui o link para assistir esses vídeos, ok? Ou você também pode ir na minha página do YouTube, Espiral da Prosperidade, que lá você encontra
facilmente o vídeo sobre juros compostos e sobre investimentos. Para onde vai o dinheiro guardado? A pesquisa também verificou que os principais objetivos das pessoas que poupam algum dinheiro com regularidade. Para a maioria, 60%, poupar significa uma proteção contra imprevistos, como desemprego ou despesas inesperadas com saúde. Então, essa é um hábito bom e o objetivo é bastante válido. Você criar o que a gente chama de colchão de segurança, né? O colchão de liquidez nos investimentos. Então, você reservar uma parte do dinheiro para colocar em investimentos e que você consiga ter esse dinheiro rapidamente na sua mão. Então, investimentos com alta liquidez. Para cobrir despesas inesperadas, como desemprego ou problemas de saúde. Então, este é um hábito bastante bom. Só que o ruim é que onde eles estão investindo. Que nem eu falei, existem hoje opções acessíveis que você consegue uma alta liquidez, ou seja, uma liquidez diária, então você precisa daquele dinheiro, você já solicita o resgate e no dia seguinte já está o dinheiro na sua conta. E com uma rentabilidade muito maior do que a poupança. E o que eu considero ideal de colchão de liquidez? Na verdade, isso vai variar de pessoa para pessoa. E depende dos gastos mensais da pessoa, mas o meu conceito que eu tenho como colchão de liquidez é você ter um volume de dinheiro investido nesse tipo de investimento com alta liquidez que seja suficiente para cobrir 4 a 6 meses dos seus gastos habituais. Então, por exemplo, você gasta aí 5 mil reais por mês, multiplicado por 6, então você teria que ter pelo menos 30 mil reais nesse tipo de investimento para, por exemplo, cobrir os seus gastos e quando você, se por acaso você perder emprego, ficar sem renda, até você se recolocar no mercado, você tem essa segurança desse investimento, ok? E é isso, ter esse colchão de liquidez permite você a não entrar em empréstimos bancários, um cartão cheque especial, que muitas vezes cobram juros exorbitantes e vai te entrar numa roda de dívidas alarmante. Então, este conceito de ter uma reserva financeira para emergências é um conceito muito bom e recomendado. O estudo mostra que, de fato, tirar dinheiro da poupança para cobrir despesas inesperadas é uma realidade entre muitos brasileiros. Entre os entrevistados, 40% contam que tiveram que sacar parte do dinheiro guardado. E uma das justificativas mais citadas, 10%, é a necessidade de cobrir despesas imprevistas. Então é nessa questão de você às vezes ter que bater o carro, sei lá, alguém ficou doente, e aí você tem essa reserva. Deixar dinheiro guardado para caso de imprevisto é uma estratégia inteligente. Assim, em momentos de aperto, evita-se recorrer a empréstimos ou algum outro tipo de crédito, que pode cobrar juros elevados e dificultar ainda mais a situação financeira, disse em nota o educador financeiro do SPC, José Vignoli. Então, basicamente, o que eu comentei aqui, que essa é uma prática bastante válida e recomendada. Mas nem todo o dinheiro sacado da poupança é usado pelos consumidores para cobrir gastos que vieram de surpresa. Entre os entrevistados pela pesquisa, 13% dizem que tiveram que tirar dinheiro da aplicação para pagar contas do mês. E outros 10% fizeram a retirada para quitar dívidas atrasadas. Então, idealmente, esse colchão de liquidez, você não deve ficar utilizando ele regularmente. É um dinheiro que está investido para situações de emergência, realmente. E esses números mostram que tem uma questão muito importante sobre finanças pessoais, né? As pessoas possuem hábitos que muitas vezes acabam fazendo que ela se descontrole do ponto de vista financeiro. Então vamos supor, parcelamento de compras, né?
muitas vezes acaba parcelando, e o parcelamento de compras pode ser uma armadilha para você. Para facilitar as contas, vamos imaginar que você ganhe R$ 1.000 por mês. E aí você foi na loja, está precisando comprar um celular, comprou um celular de R$ 1.000 que ele dividiu em 10 vezes. Então, são 10 parcelas de R$ 100. A partir do mês que vem, você já não tem mais R$ 1.000 no final do mês. Você tem 900, porque R$ 100 já está comprometido com aquela compra que você fez. Aí no mês seguinte você comprou, trocou uma peça do carro, por exemplo. E aí foi mais R$ 1.000. Então você já, que também você parcelou em 10 vezes. Então você tem duas parcelas de R$ 100 para pagar todo mês. E aí no terceiro mês você já não vai ter mais R$ 900, você vai ter R$ 800. Ou seja, você tem que pagar duas parcelas que já estão comprometidas. E você vai ficando com menos dinheiro no final do mês, porque você já se comprometeu com o dinheiro porque você comprou um produto. E as pessoas esquecem do que ela já comprou, porque parcelam infinitas vezes, e acaba encavalando muitas parcelas. E isso acaba descontrolando a maioria das pessoas. Então, uma estratégia melhor é tentar sempre pagar à vista. Se você quer comprar uma coisa, investe, tenta juntar o dinheiro e coloca numa aplicação de alta liquidez, que você consegue sacar rapidamente o dinheiro, e, e aí junta esse dinheiro para comprar aquele produto, e é quando tiver o dinheiro suficiente, saca e paga à vista. Ou eventualmente, se você realmente precisa daquele produto, tenta parcelar no menor número de parcelas possíveis, para evitar esse encavalamento de parcelas. Né? E esse dado aqui da pesquisa, eu acho que tem muito decorrente desse hábito das pessoas. Então as pessoas acabam se descontrolando, e aí para pagar a conta do final do mês tem que recorrer à reserva de emergência. Né? Então, mas o conceito de reserva de emergência não é para pagar as contas do mês. O conceito da reserva de emergência é para pagar em situações inesperadas, realmente. Né? Gastos inesperados. Ok? Bom, basicamente a reportagem é isso. E complementando este assunto, saiu agora recentemente também na Infomoney, agora no dia 28 de junho, a seguinte reportagem. Poupança não é investimento, é uma pegadinha, diz Guilherme Benchimol, CEO do Grupo XP, fala sobre a importância de fazer bons investimentos. Então aqui ele comenta que antigamente você tinha altas taxas de juros, que permitia rentabilidades boas, e que a boa notícia é que hoje existem várias opções no mercado através das plataformas de investimento, e que isso pode te ajudar bastante na vida financeira. Então aqui, ó. Segundo ele, diferente do banco, a corretora oferece uma assessoria mais adequada com profissionais que indicam melhores investimentos para cada pessoa, evitando assim as armadilhas do mercado, como aplicações de pouquíssimo rentáveis, caso da caderneta de poupança, e produtos com altas taxas que corroem o patrimônio ao longo do tempo. Então, assim, mais uma vez ele reitera aqui que a caderneta de poupança não é um bom investimento. Se você quer ganhar dinheiro em qualquer lugar do mundo, você tem que aprender a diversificar e assumir riscos, afirma Benchimol, explicando que nos últimos, com os juros altos, houve uma concentração de investimento em CDI que acabou gerando uma concentração bancária que vemos hoje. Então, alguns anos atrás, quando a taxa de juros variava na casa aí de 2 dígitos, era facilmente você conseguia, no fundo DI, ter uma rentabilidade aí de 12, 14, 15%. E então é isso que ele quis dizer aqui. A maioria das pessoas que realizavam investimentos colocava todo o dinheiro no CDI e estava feliz da vida, porque dava uma rentabilidade boa. Só que com a queda da taxa de juros,
a rentabilidade desses fundos também caiu. Então, hoje em dia, é necessário você correr mais riscos, realizar outros tipos de investimento, e a partir do momento que você assume mais risco, você precisa diversificar, ou seja, realizar vários tipos de investimento para que, caso um investimento não dê certo e caia ou tenha uma rentabilidade muito baixa, o outro investimento acaba compensando e dando uma rentabilidade maior. Então, é a questão da diversificação, né? E esse conceito é um conceito muito importante nas finanças pessoais e nos investimentos, que eu recomendo também, no sentido de que você tem que começar a investir e a diversificar os investimentos para ter essa proteção. Vamos ver. Segundo ele, a queda de juros acabou com a rentabilidade fácil oferecida até então pelo CDI, e por conta disso, o Benchimol diz que os bancos não são o melhor lugar para se investir, porque buscam vender a própria marca, cobrando custos mais elevados. Realmente, hoje em dia, as plataformas de investimento, como a XP, acabaram dando acesso a investimentos que por outra hora eram apenas oferecidos a clientes private com alto volume investido. Então, de certa forma, plataformas como a XP, Genial, Pactual, acabaram democratizando o acesso dos investimentos. Vamos ver. Aqui, CEO da XP também explica como sair da poupança e como ela pode enganar quem acha que está investindo em algo conservador. Poupança não é um investimento, poupança é uma pegadinha. Afirma ressaltando o motivo para que os bancos gostem tanto desse produto. MXMOL explica que a poupança é o que tem menor custo para os bancos, mas também rende pouco para o investidor, cerca de 70% do CDI. Além disso, ele lembra do aniversário, ou seja, o cliente só pode sacar seu dinheiro com intervalos mínimos de um mês, se quiser usufruir do rendimento daquele período. Eu não acho que o produto poupança tenha que existir, porque você está buscando algo conservador. Você pode comprar Tesouro Direto Selic ou um fundo DI que renda 100% do CDI, e você vai estar ganhando mais sem incrementar nenhum o tipo de risco. Então, é aquilo que eu comentei em relação anteriormente, que existem opções no mercado para você investir com segurança e tendo uma rentabilidade muito maior do que a poupança, ok? Bom, hoje basicamente era isso que eu tinha para falar. Deixa eu mudar aqui a minha câmera. Pronto. Então, hoje a gente comentou sobre como que o brasileiro investe, e a gente viu que o brasileiro investe muito mal de uma forma geral, e que é necessário as pessoas se preocuparem mais com educação financeira, né? E assumir mais responsabilidade e ir atrás de conhecimento. Hoje em dia o conhecimento está muito acessível através das plataformas, das redes sociais. Meu objetivo aqui, realizando esses vídeos, é esclarecer mais, passar um pouco desse conhecimento que eu adquiri ao longo de anos aí de estudo e dedicação. Eu estou fazendo esses vídeos para esclarecer e fazer com que as pessoas acordem mais, se interessem mais por finanças, por educação financeira. E dessa forma, o seu futuro financeiro vai ser muito mais promissor e próspero, né? Aí a ideia da espiral da prosperidade. A ideia é que cada vez mais o seu dinheiro vai crescendo em espiral crescente e rendendo cada vez mais, tendo renda passiva e, e assim no futuro ter uma aposentadoria tranquila, sem depender do governo, sem depender da previdência pública aí. E isso é possível se você tiver vontade de ir atrás de conhecimento sobre finanças, sobre educação financeira, se tiver compromisso de aplicar aquilo que está sendo
que você está atrás, que você está consumindo conteúdo. Então não adianta você ver o conteúdo, mas não pôr em prática. Então isso é um dado bastante importante, porque a gente tem uma tendência a continuar fazendo o que a gente já vem fazendo. Mudar requer esforço, requer energia. E é fácil a gente continuar fazendo o que a gente já vinha fazendo. Então, por isso, você viu na pesquisa que as pessoas, muitos deles acabam aplicando na poupança por comodismo, por hábito. Então, esse é um alerta. Às vezes, o primeiro passo você já está dando, que é ir atrás de conhecimento. A partir do momento que você está consumindo aqui os vídeos do meu canal, você indica que você está atrás de conhecimento, está atrás de saber mais a respeito sobre finanças, sobre investimentos. Só que não basta só ter esse conhecimento, basta você aplicar o conhecimento, né? E essa é uma dica muito importante, ok? Bom, vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje. Tem muita coisa boa vinda por aí. Compartilhe aí com as pessoas que você gosta, com as pessoas que você acha que precisam do conhecimento que eu apresentei hoje, que podem se beneficiar do que eu falei hoje aqui no vídeo. Dê um like, dê um joinha e até o próximo vídeo, ok? Tchau!